Vamos lá, pessoal, em continuação a nossa aula de penal 1 em relação às características da norma penal. Nós vamos tentar fechar nossa aula de hoje tratando da norma penal em branco também, que é uma matéria específica e complexa, tá ok? Bom, a norma penal, já como dito anteriormente, ela é incriminadora, permissiva e explicativa, mas ela não para por aí. Ela também é exclusiva, ela é imperativa, ela é geral, ela é abstrata e ela é impessoal. Então ela é exclusiva, ela é imperativa, ela é geral, ela é abstrata e ela é impessoal. Ok? Por que a norma penal é exclusiva? Porque só ela pode, somente através da norma penal eu posso incriminar uma conduta. Então, somente através da norma penal que eu posso incriminar uma conduta. Esse é o princípio da reserva legal. E por que digo isso? Porque eu não posso me utilizar dos princípios gerais do direito para incriminar uma conduta. Eu posso até me utilizar dos princípios gerais do direito para afastar o crime, afastar, por exemplo, a tipicidade, como nós já falamos anteriormente, no que diz respeito ao princípio da insignificância ou da bagatela. Então, o fato é típico, antijurídico e culpável, mas analisando a tipicidade material, porque para que haja crime tem que haver a violação do bem jurídico alheio, e se porventura esse bem jurídico alheio não for atingido materialmente, o fato vai ser considerado como atípico, certo? Então, eu utilizo do princípio geral do direito, posso utilizar da teoria da adequação social para não considerar um determinado fato como crime, como acontece normalmente naquela contravenção penal lá do jogo do bicho. Às vezes também é considerado por alguns doutrinadores a questão da pirataria, embora haja súmula no STJ que configura crime você comprar produto de origem ilícita. Então, a norma penal é exclusiva, porque somente através dela eu posso incriminar uma conduta. Existe, né, a questão da analogia. Analogia para prejudicar não pode ser aplicada no direito penal, chamada analogia in malam partem, não posso aplicar, porque por respeito ao princípio da legalidade. Porque justamente se você tem uma conduta humana que viola bem jurídico, mas eu não tenho uma norma penal para que se enquadre nesse lapso, nesse ato, nesse vácuo, eu não posso aplicar. Eu só posso aplicar analogia para beneficiar, analogia in bona parte, em nome do princípio da legalidade. Vou dar um exemplo para vocês, o mais clássico de todos. O artigo 128 do Código Penal diz que não se pune o médico quando pratica um aborto para salvaguardar a vida da gestante. Então a lei fala em médico, mas não existe lei falando sobre parteira. Ora, se não existe uma lei falando sobre parteira, eu posso me utilizar de analogia in bona parte. Então, como a lei penal estabeleceu um vácuo na permissibilidade da conduta do aborto para a parteira, eu enquadro a mesma norma que permite que o médico pratique o aborto para que a enfermeira ou a parteira goze da mesma causa justificante. Então, a analogia in bona partem pode ser aplicada, mas em malam partem não, em razão do princípio da exclusividade da norma penal. A norma penal também ela é imperativa, porque a norma penal ela é autoritária no sentido de fazer incorrer na pena aquele que descumpre o mandamento. Então a norma penal é imperativa. Ela impõe uma pena sobre o fato praticado. Ou seja, se você matou alguém sem nenhuma excludente de licitude ou culpabilidade, é imperativa a aplicação da pena. O Estado não pode se omitir, ele não pode ser inerte. Se praticou a conduta, o Estado é obrigado a punir, porque a norma penal ela é imperativa. A norma penal também ela é geral, ela atua para todas as pessoas e tem eficácia erga omnes. Por isso aquela conversa sempre lá na aula sobre o crime nosso de cada dia, por que nós devemos resistir ao direito penal. Então o seu efeito erga omnes, serve para todos, tem então essa questão da generalidade. A norma penal também ela é abstrata, no sentido de ela vir antes. A característica da norma penal ela é
ela é abstrata. Ela se concretiza através do Estado juiz, na aplicação dela, concretamente, mas ela a priori é abstrata. Por isso o conceito de não há crime sem prévia, não há crime sem lei penal que defina, não há pena sem prévia combinação legal, ou seja, ela vem antes do fato acontecer. Eu não posso chegar e criar uma lei penal para poder punir uma conduta anteriormente praticada. Primeiro tem a norma penal para depois, caso haja uma conduta que se adequa a ela, ela vai ser aplicada. Então, essa é a ideia da abstração da norma penal. A norma também ela é impessoal. E aí, ela não pode ser seletiva. Acabei de falar isso agora. A norma penal ela apresenta generalidade, ela é erga omnes, ela serve para todos. E quando trato de uma norma penal impessoal, é porque eu não posso tratar de seletividade da norma penal. Ou seja, eu não posso pegar a lei penal e enquadrar determinados grupos de pessoas e punir somente aquelas pessoas. Senão nós teríamos aqui o chamado direito penal do autor, coisa que nós achamos repugnante, né? Ninguém pode punir o ser pelo ser, mas o ser pelo fazer. Crime é fato típico, anjurídico culpável. Crime não é pertencer a um desvio de referência que a sociedade impôs, né? Eu não posso punir uma pessoa pelo ser, mas pelo fazer. Nenhuma norma penal pode ser seletiva. Por isso aquela crítica que nós nós trouxemos em sala de aula, quando tocamos no assunto da diferença entre o usuário de substâncias entorpecentes e traficantes, lá na própria lei antidrogas, na lei 11.343, no artigo 28, parágrafo 2º. Ali é uma lei que estabelece uma ideia de seletividade, porque quem é que pode ser usuário e quem é que pode ser traficante? O usuário depende da quantidade, mas não é só isso que a lei prevê. A lei prevê mais do que isso. Além da questão da quantidade, vai depender também das condições pessoais do agente, a forma como se deu a captura, né? A conduta social, ao local do crime. Então é aquela ideia de seletividade que nós sempre questionamos. Poxa, é possível que uma pessoa afrodescendente, próxima à boca de fumo, com uma pequena bala de maconha, lá um rachixizinho, seja considerado traficante, um indivíduo que está na Senambetiba, na Avenida Copacabana, com a quantidade interessante de, por exemplo, 1 quilo de maconha prensada, seja considerado usuário. Então essa lei penal ela é seletiva. A partir do momento que ela traz um aspecto seletivo, ela começa a introduzir no direito penal uma ideia de que algumas pessoas são criminosas porque são criminosas, não porque praticou um determinado delito. Então temos aqui um direito penal do autor no aspecto crítico do direito penal. Então, repito, a norma penal ela é incriminadora, permissiva, explicativa, também é exclusiva. Quando ela define um fato como crime, somente a lei penal pode fazer isso através da norma penal. Ela também é imperativa, porque é obrigatória a aplicação da pena quando o sujeito está incriminado. Ela é geral, porque tem efeito erga omnes. Ela é abstrata, porque a princípio ela que surge primeiro, para depois que a sociedade se enquadre a ela. E ela é também uma norma penal, como eu acabei de falar, impessoal, ou seja, ela não pode ser seletiva, ela tem que ser para todos e temos que evitar que ela se aplique em um determinado grupo de pessoas. Eu sempre falo para vocês, né? Não é o padre o pedófilo, não é o pastor o picareta ladrão, não é o empresário corrupto, nem o político corrupto, não são os moradores de comunidades traficantes, são os homens e as mulheres que, dentro de um certo arbítrio, não obstante as questões de determinismo e livre-arbítrio, que são uma questão mais criminológica para nós discutirmos a posteriori um dia, não obstante tudo isso, é o ser humano que se enquadra ao tipo penal, quando ele pratica, não quando ele é. O direito penal não é do autor, o direito penal é do fato, ok? Bom, daqui a pouco nós vamos introduzir um outro vídeo para falarmos sobre normas penais em branco, ok?